Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 10 de agosto. Agora na Espanha, 22 horas e 8 minutos. No Brasil, 17 e 8 da tarde. Gente, essa quedinha do Bitcoin para o patamar da VWAP mensal, chegamos a fazer a mínima em 63.806. Agora o Bitcoin aqui no 6 horas está acumulando em torno da VWAP mensal. Deixou muito mineral e cavaleiro do apocalipse excitado, né? Mas, gente, hoje não, o gráfico ele mantém a vigência dessa acumulação que está rolando basicamente desde da virada de maio para junho desse ano. Basicamente, o Bitcoin cai, forma fundos ascendentes, bate no topo em 66, 67, cai, forma fundos ascendentes, vai bater no topo em 66, 67, provavelmente vai cair de novo. Em algum momento, essa cunha aqui vai romper para cima e reivindicar no escape a base da acumulação. Então é inexorável que o Bitcoin está indo para algo acima de 70 mil dólares. Mas, gente, hoje eu sou obrigado a começar. Eu vou voltar para o gráfico do Bitcoin, mas eu sou obrigado a começar a nossa análise pela notícia, né? Gigantes de Wall Street se unem à Nvidia num acordo de $500 bilhão. Gente, Wall Street inteira, BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, Apollo, todos os titãs, está na capa de todos os provedores de informações econômicas. Nvidia se une à Wall Street inteira num pacote de financiamento de 500 bilhões. Gente, eu não vou retirar o que eu já disse e o que venho dizendo há mais de 1 ano, 2 anos. Eu reforço tudo o que eu venho dito. Eu reforço tudo o que eu venho dizendo, eu tenho dito, e exponencio todos os efeitos do que eu tenho falado. E que serão decorrência direta dessa expansão bizarra, desse M2, desse financiamento. Eu reforço e exponencio tudo o que eu venho dizendo, porque o Wall Street está tentando transformar a corrida da inteligência artificial numa máquina de criação de crédito, numa escala quase soberana. A Nvidia, nesses termos, deixa de ser uma vendedora de semicondutores e se transformou numa arquiteta de um sistema de financiamento num nível de risco sistêmico jamais visto. Quando Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs, KKR, tudo isso se une para financiar data centers, energia, infraestrutura. A gente não está falando mais de CAPEX corporativo, não. As pessoas não estão entendendo. A gente está falando de uma capacidade semi-privada de criar riqueza do nada. A Nvidia simplesmente arrancou $500 bilhão de Wall Street. Gente, alguns vão dizer, é só mais uma operação de financiamento. Não, gente, essa é a leitura rasa. Wall Street está começando a transformar a infraestrutura da inteligência artificial numa nova classe de crédito sistêmica. Isso muda tudo, porque até ontem a Nvidia era vista como uma empresa que vendia as pás e as picaretas para a corrida maluca da AI. Vendia GPUs, semicondutores, hardware. A camada física da AI era vendida pela Nvidia. Agora, a Nvidia cruzou uma fronteira, porque ela não está vendendo mais pás e picaretas. Ela não está só mais vendendo hardware. Ela está financiando a operação inteira. Ela está ajudando o cliente a comprar pá. Ela está garantindo a energia do data center. Ela está estruturando o crédito da operação inteira. Isso é muito gigantesco. Ela quer fazer com que o custo da corrida deixe de ser um obstáculo e se transforme num produto financeiro. Porque quando uma empresa deixa de vender apenas tecnologia e começa a organizar o financiamento da cadeia inteira para a infraestrutura inteira,
que vai consumir a própria tecnologia que ela vende, ela deixa de ser uma fornecedora. A empresa vira o centro gravitacional de um sistema de crédito. Isso aconteceu com ferrovias, isso aconteceu com telecom, isso aconteceu com energia e está acontecendo agora com AI numa magnitude jamais imaginada. É tudo o que a gente viu com ferrovias, com telecom, com energia, exponenciado à 10ª potência. Gente, essa é a parte que o mercado ainda trata com alguma superficialidade. Quando a gente reúne numa operação só Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs, KKR, a gente não está entrando numa história de entusiasmo adolescente por um novo nicho de mercado. A gente está olhando para data centers como se fossem linhas de transmissão de energia elétrica, rodovias, aeroportos, infraestrutura básica existencial da nossa espécie. Eles estão dizendo que a economia futura vai precisar de inteligência artificial, como hoje a nossa sociedade precisa de energia elétrica. Então não há dúvida sobre a característica de substrato essencial, existencial para a nossa espécie. Para a AI, não há dúvida de que a AI está se transformando nesse substrato básico, existencial, operacional da nossa espécie. Porque entendam que esse nível de ampliação de financiamento, de expansão do crédito, a gente precisa ser claro agora. Quando um banco empresta, e é isso que eles estão fazendo, eles não estão simplesmente pegando dinheiro que estava parado num cofre e entregando para alguém. Esse tipo de empréstimo, quando o banco empresta, contabilmente, o empréstimo ele cria simultaneamente um ativo para o banco e um depósito para o tomador. Ele cria dinheiro novo. Quando eu olho aqui para o app do Nubank e vejo R$35 mil de crédito pessoal disponível, aquele dinheiro não existe. Se eu botar a mão nessa grana, o Nubank cria esse dinheiro contabilmente. É assim que nasce boa parte do dinheiro moderno no sistema econômico moderno. Nasce como crédito, nasce como balanço. E o Wall Street está fazendo isso numa escala jamais imaginada, numa magnitude bizarra. Eles estão transformando renda futura da AI em poder de compra presente, antes mesmo que a produtividade venha, né? Antes que os agentes autônomos dominem as empresas, antes que os robôs escalem, antes que a computação quântica se integre ao sistema produtivo. Eles estão liberando crédito. E com isso vem muita dívida. Essa é a história do capitalismo nas fases mais violentas da sua expansão. Primeiro se financia o impossível, depois é que se vai descobrir quais partes do impossível viraram pilastras civilizacionais e quais viraram ruína. Essa é a sofisticação da operação. Só que a diluição da base monetária fica ali para sempre. A NVIDIA vende semicondutores para empresas que precisam de muito capital. Essas empresas precisam construir data centers que consomem meia Itaipu de energia. Data centers precisam de energia. Energia precisa de contratos de longo prazo. Ninguém vai construir uma linha de transmissão de milhares de quilômetros, de centenas de quilômetros, sem um contrato de longo prazo. E aí entra o Estado dando aval. Contrato de longo prazo com aval estatal vira garantia. Garantia permite mais endividamento. Dívida financia mais compra de semicondutores. Compra de semicondutores aumenta a receita da NVIDIA. A receita da NVIDIA sustenta mais crescimento. A tese do crescimento atrai mais capital. Mais capital vai financiar mais data center. Mais data center vai comprar mais semicondutores. É um looping que a NVIDIA está criando. É um sistema circulatório de crédito. E aqui é justamente nesse looping que mora o risco e a genialidade de tudo, porque a NVIDIA está ajudando a criar a demanda que vai consumir os seus produtos futuros.
Mas é toda essa engenharia financeira, ela está reduzindo o atrito entre o compute, né, a força computacional que eu preciso, e o dinheiro que eu não tenho. Então, a NVIDIA está criando um looping de financiamento infinito. Então, eu preciso de compute e preciso de dinheiro para compute. A NVIDIA tá fechando o ciclo todo, num looping que se retroalimenta de liquidez. E o Wall Street está entrando na onda, nesse vão. Porque o Wall Street não fabrica inteligência, ela está fabricando a ponte temporal. Ela pega o futuro esperado e transforma em capital presente. Essa é a função do crédito. Só que essa ponte temporal está sendo construída desse jeito. Cada operação, meio trilhão. A gente não está falando mais de uma empresa. A gente está falando de uma arquitetura sistêmica, de uma capacidade de expansão de crédito semi-soberana. Agora, isso na prática está fazendo a base monetária global explodir. Porque eles estão contabilmente criando dinheiro novo. O Elon Musk não abriu o capital lá da SpaceX? Ele só vendeu 5% não, 3 ou 4% das ações. Ele não arrecadou nem 56 bi, mas acontece que ele entra lá no app dele, lá da corretora, lá na XP dele, e tem 1,5 trilhão de ações. 1,5 trilhão em ações da SpaceX. Aí ele acorda, depois de tomar uma garrafa de vinho, vou construir uma Terafab, uma NVIDIA nova. Pô, mas custa 20 bi. Não tem problema. Entrega como colateral para o JP Morgan 30, 50 bi de ações da SpaceX e o JP Morgan acredita 20 bi na conta do Elon Musk. Que esse dinheiro existia? Não, foi criado do nada. O colateral tá ali, como a lei manda. Gente, é assim que dinheiro novo surge do nada. O M2, ele cresce quando o sistema bancário e o sistema financeiro expandem créditos, depósitos, liquidez, financiamento. E essa fatura vai chegar no market cap do Bitcoin. É o último a reagir, mas é o que vai reagir com mais violência. Parece diferente daquela expansão do M2 na crise do subprime, onde chegou um helicóptero de dinheiro, né, o Fed fazendo aquele bailout, aquele resgate de 8 tri, né, porque aquilo foi grotesco, mas para aquele momento histórico-cultural da nossa espécie foi necessário, não tem como negar. Seria um evento de quase extinção do capitalismo se o Fed não fizesse aquilo. Ali foi bem mais agressivo, né? Só que agora é mais pernicioso, porque o sistema está se retroinflando de liquidez num looping bizarro. E os reguladores, eles estão carimbando cada operação dessa por trás. Como eu falei ali. Então, num primeiro momento, nem parece impressão de dinheiro, mas é. Porque é expansão da base monetária via crédito, estruturado, securitizado, com emissão corporativa. Assim que o Elon Musk abriu o capital da SpaceX, ele emitiu lá dezenas de bilhões de dólares em corporate bonds. Ele transformou aquela porcaria num mini banco central. Eu preciso de 50 bi. Emite aí umas debêntures para 2032. E dele pau! Gente, a inteligência artificial não está consumindo só capital. Ela está obrigando o capitalismo a inverter a lógica de antecipação do futuro. A gente está obrigando o capitalismo a inventar novas formas de criar dinheiro para financiar a sua própria subsistência e substituição parcial. Vocês não estão entendendo a dimensão filosófica do que eu estou falando. O capital, ele está financiando máquinas, né, agentes que lá na frente, no limite, vão reorganizar a própria estrutura do capitalismo. Vai reorganizar o conceito de trabalho, vai reorganizar o conceito de pesquisa, o conceito de defesa, o conceito de medicina, o conceito da indústria como um todo. O capitalismo está financiando as bases da sua refundação,
Por isso que quando eu falo que isso aqui é mais profundo que a Revolução Industrial, o pessoal do KKK e do hahaha e os tiktokers da B3 que vendem um apocalipse que não vai rolar, ficam aqui enchendo o saco no canal. Gente, isso aqui é um... Como é que eu vou... a única maneira de explicar o que está acontecendo, isso aqui é um financiamento garantido por uma hipoteca civilizacional. Isso aqui não tem mais como dar errado. É simples assim. Os Estados... E por que não tem como dar errado? Porque os Estados Unidos já foram longe demais, a China já foi longe demais. E o mais bizarro, eles foram longe demais, o financiamento já foi longe demais, já. Balanços já foram longe demais, já. Uma empresa fabricante de memória RAM mais uma NVIDIA vale mais do que todo o resgate lá do subprime. O subprime foi 8 tri. Duas empresas agora, o market cap de duas empresas é mais do que o resgate do subprime. É 5 vezes o PIB do Brasil. Duas empresas. Então, os balanços já foram longe demais, já. Cadeias de fornecimento já foram longe demais, já. Contratos de energia, contratos militares já foram longe demais, já. Só que o mais bizarro disso tudo é que tudo já foi longe demais e a gente ainda não fez nem 10%. Eu vou repetir. Tudo já foi longe demais? Já. Mas a grande questão crucial é que a gente ainda não fez 10%. Cadê a força quântica? Cadê os robôs inundando as ruas? Cadê os carros autônomos inundando as ruas de Madrid? Cadê os agentes autônomos administrando cadeias inteiras de negócios inteiros? Cadê a defesa autônoma integrada? Cadê as linhas de transmissão que ainda estão sendo construídas? Cadê a fusão nuclear? Cadê a memória RAM suficiente? Quando é que eu vou entrar de novo na Best Buy e achar memória RAM a um preço razoável? Cadê GPU suficiente? Cadê a infraestrutura para inferência nessa magnitude? Porque, se vocês olharem a curva de consumo de tokens de AI, a curva ela está subindo numa agressividade maior do que a oferta de computing data center está subindo. Ou seja, está faltando tudo. Cadê tudo? Porque essa é a grande ironia. O mercado está discutindo se a inteligência artificial está cara no momento em que falta tudo. Falta energia, falta semicondutor, falta memória RAM, falta rede, falta linha de transmissão com milhares de quilômetros, falta data center. Então, como isso pode ser bolha se falta tudo? Bolha do quê? Cadê os robôs? Cadê um monte de carro autônomo inundando as ruas? Cadê cadê a fusão nuclear? Cadê a força quântica? Ainda está sendo... Tudo isso está sendo construído ainda. Estruturalmente, o que a gente tem é carência. É carência gigantesca. Enquanto eu estou falando aqui, tem... Quantos agentes autônomos não estão sendo instanciados nesse momento? É uma escassez de infraestrutura sem paralelo. Talvez a gente nunca tenha visto tanta necessidade de tanto financiamento simultaneamente ao mesmo tempo. E fora os fantasmas do passado, né? Porque o americano, além de ter que financiar toda essa maluquice de energia, de fusão nuclear, de data centers, além de ter que financiar tudo isso, ainda tem que financiar os juros da dívida. Lembre-se que eles devem 41 trilhões. Contente tatu. E tem que financiar uma população demograficamente envelhecida, e tem que financiar o Obamacare, e Medicare, e todo o care da vida, e dele pau, e dele pau. E com tudo isso há uma escassez estrutural de tudo. Ou seja, cada gargalo que o pessimista enxerga, né, aqueles que dizem que vai crashar, que vai tudo... os tiktokers da B3 que vendem um apocalipse, né? Cada gargalo que o pessimista enxerga, o estrategista vê necessidade de financiamento, né?
Falta força quântica? Não tem problema, financia o laboratório, mais expansão do M2. Falta fusão nuclear? Não tem problema, financia mais um laboratório. Ah, mas a força computacional quântica depende de processadores que só operam a menos 140 graus Celsius. Não tem problema. A força quântica vai ser entregue em nuvens que vão operar debaixo de uma piscina de nitrogênio líquido. Dele, pau, financia. Então, reparem na bizarrice que a gente está vivendo agora. Se os Estados Unidos sequer permitissem sonhar remotamente com um colapso dessa infraestrutura, interromper o financiamento dessa bizarrice, isso não seria uma correção de mercado, seria a própria extinção do capitalismo. Olha até onde eles foram. Mas esse é o lado bizarro e cruel disso tudo. A gente ainda não fez 10%. Porque toda essa tecnologia agora se confunde com vantagem militar, se confunde com inteligência artificial, a inteligência artificial se confunde com produtividade, se confunde com supremacia financeira, se confunde com a própria subsistência do Estado americano como superpotência. Num cenário desse, a austeridade é discurso para conferência. O Fed pode falar duro, até tá parando de falar, né? Porque o Kevin Warsh extinguiu o Forward Guidance. Ele quer diminuir o número de reuniões do Fed pela metade, porque não tem o que falar. Tem o que financiar. Então, o Tesouro pode falar duro, em disciplina, mas na prática, eles têm que financiar. Essa é a conclusão cruel e fatal. A gente não está no fim de um ciclo, a gente está no começo e não fizemos 10%. Então, se faltar demanda, que não vai faltar, mas se faltar, vem um contrato militar de 100 bi, como aconteceu há um mês atrás. O Pentágono não fechou 2 contratos militares multibilionários quando o OpenAI e a Anthropic meio que titubearam ali na rolagem das suas dívidas? Então, se faltar qualquer coisa, eles metem um contrato militar de 50 bi aqui, 40 bi ali. Se a curva de juros ameaçar, vem um alívio qualquer. Se o iene tossir, o americano compra um Everest de iene, como fez semana retrasada. E é assim que vai ser. Ah, mas Renato, cadê o laissez-fairismo mercadológico, onde os excessos do mercado devem ser purgados por si só, doe a quem doer, doa a quem doer? Isso não existe mais. Essa inocência de excessos mercadológicos serem purgados, doa a quem doer, isso não existe mais. Essa inocência morreu lá em 2008. Junto com a tese do Michael Burry, coitado. Gente, enquanto o sistema segue expandindo balanços para financiar mais compute, mais inteligência futura, o Bitcoin olha para tudo isso e só observando e fala, que bonito, que bonito. Essa é a, a inversão cruel disso tudo. Por quê? Porque o Bitcoin, ele é o que entrega o maior beta em termos de valorização, mas é o último a reagir. Né? O que o pessimista faz agora? Ele olha para qualquer gargalo da AI e vê colapso. O estrategista, ele olha para os gargalos da AI e vê mais necessidade de financiamento. Pô, precisa de uma linha de transmissão de 1.500 quilômetros até um data center na Carolina do Norte. O que o estrategista faz? Vão ter que financiar. E é o que estão fazendo. E o Estado olha para isso tudo e vê soberania. Agora me digam com toda sinceridade, existe alguma possibilidade, mesmo que ultra remota, disso crachar? Façam uma análise sincera. Gente, isso aqui já foi longe demais. E o mais assustador é que a gente ainda não fez nem 10%. Eu me assusto. Vou ser bem sincero, eu me assusto. Mas para os Estados Unidos não tem opção. Para a China não tem opção. Para a Europa não tem opção. Macron, coitado, que é um hiperescalador até 2028. Ele vai achar semicondutor aonde? Se o Elon Musk
teve que fazer. Se o Elon Musk teve que criar uma Terafab, uma NVIDIA para ele, para transformar silício em GPU, o Colossus 2 está lá, ó, com 50% entregue da força computacional prometida, porque está faltando semicondutor Blackwell da NVIDIA. Agora, eu faço uma pergunta sincera para os senhores. Isso tem alguma chance de crashar? E o Bitcoin olha para tudo isso, para toda essa expansão bizarra da base monetária global via expansão do crédito, e olha, que bonito. Que bonito. Gente, essa fatura vai chegar no market cap do Bitcoin e vocês vão lembrar desse vídeo. Escutem o que eu estou falando. E todo esse capitalismo pós-humano que está se criando, a gente com o autônomo de AI, vai acionar os trilhos de liquidação máquina a máquina, que são blockchains, e vocês vão lembrar desse vídeo. Aí, quando vocês se recordarem desse vídeo, facilmente vocês já estarão pagando mais de 350 mil dólares num Bitcoin e mais de 2 mil dólares numa Solana. E hoje, os trilhos desse capitalismo pós-humano, eles estão sendo vendidos como o mais absoluto lixo. É crível que uma Solana esteja sendo negociada a 76 dólares. É crível que uma TRX esteja valendo 0,3310. Gente, isso aqui vai ser oxigênio para os agentes de AI. Vocês lembram do ChatGPT em 2023, começo de 24? O lixo que era. Alguém já fez uso? Alguém já baixou o Codex, app Codex aqui num desktop e deixou isso aqui rodar, operar, acessar seus navegadores? Vocês têm ideia do que isso aqui é capaz de fazer? Gente, isso aqui substitui 100 empregados. Fácil. Fácil. Escutem o que eu estou falando. Essa AI de hoje é a pior AI que vocês vão ver até o final da vida de cada um de vocês. Se aquela AI que me encantou lá em 2023 era um lixo absoluto, se os Estados Unidos, nas primeiras horas de ataque ao Irã, a Teherã, para ceifar lá o Ayatollah, o sub-Ayatollah, o primeiro escalão da guarda revolucionária, fez uso do Opus 4.7. Dá para acreditar que o americano atacou o Irã usando o Opus 4.7 e fez uso do Opus 4.7 para tomar decisão letal no cenário bélico de guerra. O Opus 4.7 matou gente. E hoje eu não tenho coragem de usar o Opus 4.7. Quem usa um Fable 5 vai usar o Opus 4.7. Gente, escutem o que eu estou falando. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Não ousem estar desembarcados. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin, que está basicamente estressando a base da grade de regressão logarítmica que ele vem respeitando religiosamente desde que foi criado. E agora, como só ia acontecer, a gente vai encarar a mediana da grade. Sempre que ele estressou a base, ele foi para a mediana. Só que a mediana agora levaria o Bitcoin para cima de 250 mil dólares. E tem mineral vendendo Avax e Solana. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.